Eu parto do princípio, no meu entendimento, que tudo já existe. Tudo acontece no aqui e no agora e está tudo disponível. Tá. Então a gente passa a ter acesso a algumas coisas que já existem e a gente passa a utilizar isso de formas diferentes. Né? O homem criou o fogo? Não, ele descobriu o fogo. Ele criou a eletricidade? Não, ele conseguiu uma forma de canalizar a eletricidade, né? Mas a eletricidade já existia, faz parte do sistema todo. Nós somos eletricidade, né? A inteligência artificial, será que ela foi realmente inventada pelo homem? Olha, os próprios criadores do ChatGPT dizem que eles deram os fundamentos, mas que eles não conseguem compreender o grau de exponencialidade de aprendizagem, a curva de aprendizagem que ela pegou, porque eles deram fundamentos. Como você pode criar uma coisa que daqui a pouco é mais inteligente que você em alguns aspectos, né? Então, será que nós não estamos captando algo que já existia ou que já existe? Então, se eu acredito que tudo existe no aqui e no agora, eu acredito que todas as possibilidades estão em superposição. Todas elas existem, mas algumas eu não tomei consciência ainda. E quando eu tomo consciência, eu corticalizo e eu percebo algo que sempre esteve ali. Eu ensino PNL, do curso de PNL, é muito comum depois da formação de PNL ou de hipnose, as pessoas falarem, nossa, agora eu vejo hipnose em tudo, eu vejo PNL em tudo. Na verdade, já estava ali. Só que ela não tinha capacidade, ela não tinha acuidade sensorial para perceber o que já estava ali. Agora, como ela criou essa neuroplasticidade no cérebro dela, ela consegue buscar evidências para justificar aquilo que ela passou a conhecer, mas que sempre existiu. A frequência de uma pessoa pode interferir na outra pessoa? Com certeza. Afinal de contas, todos estamos compartilhando um mesmo sonho. Sim. Certo? Ok. Mas nada de ruim pode me acontecer sem que eu tenha aberto algum campo de ressonância. Se eu estiver pleno na minha frequência, mesmo que a outra pessoa não esteja bem, eu tenho a opção de não sintonizar com aquilo. Mas sabe quando você entra num ambiente e você passa mal e você pega uma onda negativa e fala, nossa, tá todo mundo carregado aqui. Tá pesado aqui. A pergunta é, em que momento você entrou em ressonância? Em que momento você abriu vulnerabilidade para se conectar com isso? Deixa eu dar um exemplo mais simples. Vamos supor que uma dupla de vendedores vai fazer uma venda, né? E um vendedor está animado, está motivado, e o outro está com muito medo porque ele precisa fazer aquela venda, porque se ele não fizer aquela venda, ele não vai pagar o aluguel dele. E ele está vibrando muito medo, muita escassez. E quando ele vai fazer a apresentação, o pitch de venda dele, a voz dele treme, ele não fala com confiança, ele não consegue transmitir paixão no que ele está oferecendo, ele transmite medo. Isso pode afetar a venda do outro, que é a dupla dele? Claro. Se o outro entrar nessa frequência, é como uma guerra de cordas. A frequência negativa dominou e formou uma equivalência. Mas se aquele outro vendedor que anda junto com esse que está num dia mal e estiver muito seguro, é capaz dele conseguir influenciar o que está inseguro. Calma, estou aqui com você, a gente sabe fazer isso, respira, a gente consegue, vamos fazer certinho, é assim que se oferece, é assim que se vende. Então, aquilo que tem maior poder frequencial vai influenciar o campo. Né? Na PNL a gente chama isso de âncoras. Né? Quando duas âncoras elas estão correlatas, elas se unificam e elas se empilham, elas aumentam o poder. Quando elas estão antagônicas, acontece um colapso de ondas, é um colapso de âncoras. E esse colapso de âncoras faz com que a mais forte prevaleça e a mais fraca dissipe. Por isso que a gente tem que estar sempre no estado de presença e de congruência. Porque quando você está nesse estado, você é menos suscetível às intempéries, às adversidades do externo. Mas quando você está muito suscetível, você depende muito do externo. Você depende muito de um elogio, ou uma crítica te faz muito mal. Você precisa da aprovação das pessoas, e aí você é muito volátil, e você não consegue se sustentar na sua frequência por conta dessa volatilidade que você mesmo criou. Mas quando você